A Bíblia é o objeto da interpretação que pressupõe um intérprete infalível para que a fé seja una, para que a igreja ela não tenha uma fé dividida, ou seja, cada um pensando uma coisa. Nesse corte você vai ver católicos e evangélicos disputando qual dos dois tem a interpretação correta de um livro que nenhum dos dois leu no idioma original. O quê? Não acredito. Você vai ver um católico dizer que Mateus foi escrito em aramaico, sem apresentar um único manuscrito aramaico. Você vai ver outro católico usar Lucas 22, versículo 32, para provar que a fé de Pedro é infalível, ignorando que 3 versículos depois, Pedro nega Jesus 3 vezes. Foi. Você vai ver um evangélico dizer que o fundamento da igreja é Cristo, usando 1 Coríntios 3, versículo 11, sem perceber que esse argumento também destrói a sua própria denominação. Que merda, hein? Sabia não? E você vai ver Gálatas 2, versículo 11, ser mencionado de passagem, sem ninguém ter coragem de desenvolver o argumento. Porque Paulo resistiu a Pedro cara a cara. E esse versículo sozinho desmonta o papado antes que qualquer concílio o construísse. Se fodeu! Logo após o corte, a gente entra com a nossa análise. Refutamos tudo. Católicos e evangélicos. Ponto por ponto. Com filologia, com história e com o próprio texto que eles usam contra si mesmos. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Esse é só o primeiro corte dessa série. Tem mais vindo. Aviso desde já. Não vai sobrar argumento em pé. Bora pro vídeo. Então, o primeiro texto que nós trazemos como fundamento do dogma do papado seria o texto de Mateus 16, 18, onde Cristo diz para Pedro: Tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós defendemos que aqui no texto aramaico original, segundo o consenso dos padres da igreja, o texto foi escrito em aramaico, o termo utilizado por Cristo para se referir a Pedro era o termo Kéfas, e esse termo foi usado 2 vezes. Portanto, há identidade entre Pedro e pedra. Consequentemente, Pedro foi considerado, desde os primeiros séculos, como a rocha inabalável no qual a igreja está fundada. Nessa passagem, Cristo também evoca, na linguagem principalmente das chaves do reino dos céus e do poder de ligar e desligar, a Isaías 22, onde Deus torna Eliaquim, filho de Ilquias, como o primeiro-ministro de Israel, na medida em que ele diz: ele será como pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá, e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá, e fixá-lo-ei como a um prego num lugar firme. Nós acreditamos que essa passagem faz uma referência tipológica para o ofício que Pedro assume na nova aliança, enquanto o líder, o vigário de Cristo na terra. Ele, portanto, instituiu ali naquele momento um cargo. Assim como o primeiro-ministro de Israel era um cargo, aqui também Cristo está instituindo o cargo daquele que possui o poder das chaves, o governo da igreja. Perfeito, Gabriel. Complementando aqui para introduzir esse tema, que é um tema muito importante que a gente veio debater, nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, fundador, ele institui e estabelece uma única igreja visível nesta terra, que é a Igreja Católica, e ele confere a essa igreja a infalibilidade, ou seja, ele fala que essa igreja seria a coluna e o sustentáculo da verdade na terra. Também afirma que as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela. E complementa conferindo o cargo de chefe, o cargo de primaz, de cabeça da igreja ao primeiro de seus apóstolos, ao príncipe do coro apostólico, que foi São Pedro Apóstolo. São Pedro Apóstolo foi sucedido por São Lino, e assim numa linhagem ininterrupta até chegar ao Santo Padre atual, que é o Papa Leão XIV. E, como dizem as Escrituras, a ele cabe o ofício de confirmar a fé de toda a igreja, pois já estava dentro do texto bíblico sendo predita a infalibilidade de São Pedro, o primeiro Papa, quando Cristo fala ao apóstolo Pedro:
Pedro, Pedro, eis que Satanás vos tentou peneirar como trigo, mas eu orei por ti, para que a tua fé não falhe, ou seja, uma fé infalível, e tu, uma vez convertido, confirma a fé dos teus irmãos. Ou seja, meus caros, a Pedro cabia o ofício de confirmar a fé dos demais apóstolos, de confirmar a fé de toda a igreja, e a fé dele, portanto, não poderia falhar por promessa divina. Logo, meus caros, a promessa de Cristo não pode ter falhado. Pedro, a tua fé é infalível, e Pedro, como diz o Concílio de Éfeso, vive em seus sucessores. E o Santo Padre, o Papa Leão XIV, nas definições de fé, é infalível. Perfeitamente. Então, nós lemos claramente na Sagrada Escritura, né, não somente nas passagens que dizem respeito à fundação da igreja, mas mesmo em passagens em que nosso Senhor Jesus Cristo, ele envia os apóstolos para pregarem o evangelho, né, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, ele institui de fato um ofício magisterial. Magistério quer dizer isso, né, é o ensino mesmo. Então, há um corpo magisterial na igreja que prega o evangelho, que ensina e que define as questões pertinentes à fé e à moral. Se a promessa de Cristo se cumpre efetivamente no decorrer dos séculos, de que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, e mais, que ele estaria acompanhando, auxiliando a sua igreja até a consumação dos séculos, então nós cremos firmemente que este corpo magisterial não poderia corromper esta mesma fé que lhe foi confiada, que foi confiada pelo seu próprio fundador, que foi confiada por nosso Senhor Jesus Cristo mesmo. Então, o corpo magisterial da igreja, o corpo docente da igreja, sempre que define temas relacionados à fé e à moral, goza de um carisma que é próprio deste auxílio divino mesmo, que é o carisma da infalibilidade. Isto tem que ver, evidentemente, com o ofício de ensino. Então, quando a igreja universal ensina para o povo de Deus temas relacionados à fé e à moral, não pode falhar, porque o carisma da infalibilidade lhe garante, lhe assegura que ela, coluna e sustentáculo da verdade, no dizer de São Paulo em 1 Timóteo 3,15, seja de fato o sustentáculo, aquele órgão externo à Escritura, né, presente na Escritura, mas externo à Escritura, que sustenta a mesma verdade e a transmite de forma ininterrupta, de forma segura, de forma certa, a fé cristã e apostólica durante os seus 2000 anos de cristianismo. Então, acho que aqui nós conseguimos já como que introduzir, né, explicitar de uma forma clara qual que é o fundamento, mais ou menos aqui, da doutrina da infalibilidade papal. Eu acredito também que uma terceira passagem que é usada para a fundamentação do dogma do papado seria João, capítulo 21, versículos 17 ao 20. E aqui é muito importante a gente destacar que João é o evangelho que apresenta Jesus como o bom pastor e a igreja como seu rebanho. Então, no final do evangelho de João, quando ele sai, né, quando ele ascende aos céus e deixa esse mundo, ele confia o rebanho dele a Pedro, falando 3 vezes para Pedro: apacenta os meus cordeiros. Então, na nossa visão, esse é o papel de um vigário, substituir a Deus, né, a Cristo, quando ele não estivesse aqui. Da mesma forma como no Antigo Testamento, Eliaquim substituiria os reis davídicos quando eles não estivessem no seu ofício, sendo um pai para todo Israel. Papa significa justamente pai. E nós acreditamos que, devido aos paralelos verbais e às semelhanças temáticas que unem a passagem de Mateus 16:18 a Isaías 22, o paralelo é claro entre Eliaquim e São Pedro. Perfeito. Só para concluir, a gente deixa claro que há uma distinção entre impecabilidade, o Papa, e também a infalibilidade papal. O Papa, ele não é impecável. O Papa, ele pode, enquanto pessoa privada, cometer pecados. Entretanto, o dogma da infalibilidade papal, ele se refere a um objeto de fé ou moral que está sendo ensinado para a Igreja Universal com voluntas definiendi, ou seja, com vontade de definir a questão, sob pena de anátema, para aquele que negar a proposição que está sendo definida. Então, a gente não vai negar, por exemplo, que a Bíblia seja uma das regras da fé. Entretanto, a Bíblia é o objeto da interpretação que pressupõe um intérprete infalível para que a fé seja una, para que a Igreja
ela não tenha uma fé dividida, ou seja, cada um pensando uma coisa, e portanto, ela, enquanto objeto da interpretação, de fato, as escrituras são inerrantes, são infalíveis, mas elas pressupõem um intérprete infalível. Os gregos têm os 7 primeiros concílios ecumênicos, os latinos têm também os concílios ecumênicos, mas têm a autoridade do primaz, daquele que é o cabeça de todas as igrejas, segundo o consenso de todos os primeiros concílios, isso é, do bispo da cidade de Roma, o glorioso Papa. Bom, beleza, vou começar com algumas coisas aqui, não vou falar de tudo, até para dar oportunidade para o Daniel pode estar explanando também, mas primeiro, eu acredito que a igreja de fato é católica, a palavra católica ali na questão semântica e etimológica vem de universal. Então a igreja não é católica por conta do terço e não é universal por conta do Edir Macedo. A igreja é católica porque ela está no mundo inteiro. Ela é apostólica porque a própria Bíblia diz permanecer na doutrina dos apóstolos. Mas ela não é romana, né? A igreja começa em Jerusalém, não em Roma. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é importante dizer, um dos textos mais usados, que eu sabia que ia ser usado aqui, é o de Mateus 16:18. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porém o texto ele não prova que Pedro seja a pedra fundamental da igreja. Tá? Texto fora de contexto gera pretexto. Nós temos que analisar o contexto de toda a Bíblia. Então, muito menos que o Papa é infalível. Isso daí... eu posso trabalhar só o livro de Romanos aqui, as duas doutrinas mais citadas. A gente brinca na teologia que o Romanos é o quinto evangelho, né? Porque ele sistematiza a doutrina que os evangelhos trabalham, principalmente a ideia da criação, queda, redenção e glorificação. Mas o Papa, de fato, ele não é infalível. E no grego original existe uma diferença importante entre Pedro, que é Petros, que significa pedra pequena ou fragmento da rocha, e Petra, grande rocha, fundamento maciço. Jesus ele faz um contraste proposital. A pedra sobre a qual a igreja seria edificada não é Pedro como homem, mas a verdade que ele acabou de declarar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O fundamento da igreja é Cristo. Né? Por ele, para ele, provém dele todas as coisas. 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Cristo é o suprassumo, é o acrópole, é o pináculo, é o exemplo macro que nós temos, não Pedro. A própria Bíblia confirma isso, de maneira repetida. Porque ninguém pode por um outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Pedro? Não, o qual é Jesus Cristo, 1 Coríntios 3:11. O próprio Pedro também nunca se colocou como fundamento da igreja. Pelo contrário, ele aponta para Cristo. Chegando-vos para ele, a pedra viva. 1 Pedro 2:4. Ele quem? Cristo, meu Deus do céu. E logo depois, a pedra que os edificadores rejeitaram. Essa foi a principal da esquina. A ideia da pedra angular. 1 Pedro 2:7. Então Pedro ele deixa claro que a pedra principal é Jesus. Então ao longo do debate eu acho que vai ficar claro aqui que o Papa ele não passa de um miserável pecador. Romanos 3 diz que todos pecaram. Nós vamos ver ao longo da história papas se contradizendo, papas caindo em erro. Nós temos um papa muito recente, que eu não vou citar o nome, porque para mim é um papa comunista, não gosto nem de citar o nome dele, defendendo o universalismo, falando que todos os caminhos levam a Deus. Que infabilidade é essa? Eu gostaria de saber. Então você que está em casa, nós não invalidamos a tradição, muito pelo contrário. Na teologia, você está com 3 pastores aqui que estudam teologia, nós trabalhamos os concílios, nós trabalhamos a história da igreja, inclusive isso é uma matéria no seminário. Agora, dizer que o Papa é infalível, a história não mostra isso, a Bíblia não mostra isso, e é por isso que eu defendo somente as Escrituras. Encerro, dando a oportunidade para os meninos aqui também. Mateus capítulo 4, Jesus ele vai vencer Satanás, não é com óleo ungido, não é rodando, não é vendo o anjo para lá e para cá. Né? Jesus ele vence Satanás com a palavra, citando Deuteronômio. Satanás vai citar Salmos de maneira errônea e Jesus corrige Satanás e aí expulsa Satanás. Mateus capítulo 4. Jesus está usando a palavra de Deus. Naquela época, Jesus era o quê? Judeu. Jesus não rezava terço, não existia nem a terminologia católica apostólico romano. Então, se for pra gente falar qual a igreja veio primeiro, qual que é a igreja verdadeira, então a gente vai ter que ser judeu.
Porque Jesus não era nem evangélico, nem protestante, nem luterano e nem católico apostólico romano. Jesus era judeu. Então a gente tem que ter cuidado com esses anacronismos também. Bom, 2 de Timóteo 3,16 vai dizer que toda a escritura ela é divinamente inspirada por Deus. Então nós temos que crer na Bíblia como um todo. E em momento nenhum, até corroborando com aquilo que o Israel já falou, Pedro não se autodenomina como o primeiro papa da igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana, a posteriori, colocou este título em Pedro, só que Pedro não declara isso em nenhum momento, em nenhum versículo bíblico, a não ser que os queridos católicos mostrem o contrário, né? O Papa, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 11, né? Depois a gente vai discorrer melhor, ele foi repreendido por Paulo, né? Vocês denominam Pedro como o primeiro Papa, e o primeiro Papa para vocês, ele foi repreendido pelo apóstolo Paulo, né? Algumas coisas foram faladas aqui, eu quero ser bem rápido. A Igreja Universal, ela não é católica, né? Quando a declaração de Mateus capítulo 16, versículo 18 vai dizer que tu és Pedro, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, ali não tá a minha igreja católica, ali não tá a igreja protestante, ali não tá a assembleia, não tem nada, ali é a igreja de Cristo, né? E a igreja de Cristo, ela não é católica. O Lucas falou aqui que a única igreja visível na terra, foi a fala dele inicial, ela é católica, mas isso não é um conceito bíblico, escriturístico, isso não está na Bíblia, né? Ou seja, é a mesma coisa que vocês olhassem para nós protestantes e dissessem o seguinte, que nós não fazemos parte da igreja visível, porque nós não somos católicos. Isso é um conceito que não está dentro das Sagradas Escrituras. De Gênesis, Apocalipse, a igreja católica, ela não aparece. Isso foi criado depois em concílios, em assembleias, enfim, que eu não vou entrar aqui em detalhes, a posteriori, tá bom? Então a igreja de Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro, é todo aquele que crê em Cristo Jesus, né? A Bíblia vai dizer em Efésios 2:8 que nós somos salvos pela graça, não por seguir concílios, não por seguir a igreja católica, não por rezar, ter o terço, enfim, qualquer coisa que denomina a respeito do catolicismo ou do protestantismo, mas nós somos cristãos porque nós seguimos a Cristo. A palavra cristão aparece pela primeira vez na Bíblia, lá na cidade de Antioquia. O cristão é aquele que segue a Cristo, ou seja, vocês não podem dizer que aquele que não é católico não é cristão, porque isso não está na Bíblia, tá bom? Quando você fala também, o Lucas, sobre a fé infalível, que não torna, que Pedro ele tinha uma fé que era infalível, né? Ali não está dizendo necessariamente no contexto bíblico a respeito de que ele não falharia. Ali está falando da fé dele de crer em Deus, né? Por exemplo, você pode olhar para mim e falar assim, ou eu posso olhar para vocês e dizer o seguinte, vocês têm fé, ou eu tenho fé. Ter fé não significa que aquela pessoa ela é infalível. Ela vai ter uma infabilidade, porque ela tem uma fé firmada em Jesus Cristo. Isso também não está na Bíblia, tá bom? Você falou a respeito das divisões que existem, né? Claro, dentro do protestantismo existem divisões, mas dentro do catolicismo, né? Quando a gente fala a respeito do catolicismo romano, é como se todo mundo olhasse para o catolicismo, Israel, e parece que não há nenhuma divisão. Só que dentro do catolicismo existem diversas divisões, subdivisões, que eu acredito que vocês não vão negar isso, né? Então, dentro do protestantismo tem divisão, dentro do catolicismo tem suas subdivisões, e assim, tantas religiões por aí, ela não é uma coisa una. Existem as divisões, só que dentro do protestantismo, o que é pedra cláusula, nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador, tá bom? Pode ir? Bom, vamos lá. Eu quero também partir da premissa bíblica, mostrando que o Papa ele não é infalível para os cristãos por alguns motivos. Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 20, versículo 25, dizendo assim: então disse Jesus, chama-os para junto de si e disse, bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Ou seja, ele está falando para o povo dele, os seguidores de Cristo. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Ou seja, o consenso que existe, até na própria fala de Cristo, e que alguém lidera por todos, alguém fala por todos, alguém delimita a doutrina por todos, é um conceito pagão. Jesus Cristo dizendo isso, nós também podemos linkar um texto de Mateus capítulo 16, que o próprio... Gabriel citou no início da fala dele, dizendo que ali a pedra que está sendo construída ou
produzida a pedra é Cristo. Na verdade, não. O texto ali vai apontar que aquela pedra é o próprio Cristo, dizendo. A expressão epi, que antecede Petra, que é um substantivo feminino, apontando ali para a pessoa de Cristo, essa preposição ela vai apontar de que Cristo está dizendo sobre eu, ou seja, é o próprio Cristo que é a pedra, é o próprio Cristo que é aquilo que é rudimentar, na verdade, do Evangelho. E isso também na continuação do texto, porque são perícopes, né, o texto. A perícope que nós podemos trabalhar do capítulo 16, ali a partir do versículo 13, Jesus ele está saindo de Cesareia de Filipe e ele está mostrando ali literalmente algo que possa representar as portas do inferno. Então ele está dizendo assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha eclesia, ou seja, contra o meu povo. Na continuação do texto, Pedro recebe uma revelação e essa revelação o próprio Cristo diz, você não revelou por si mesmo, mas o próprio Deus. Então ele está elucidando que até a revelação que ele recebe é o Senhor que entrega. Na continuação do texto, depois vocês podem abrir aí a sua Bíblia, o próprio Jesus Cristo, ele disse que era necessário que ele morresse. O que Pedro faz? Toma partido dentre todos e se adianta dizendo, não, Senhor, isso não vai acontecer. O que Jesus fala para ele? Arreda de mim, Satanás, para trás de mim. Ou seja, como que pode o primeiro Papa na concepção católica ser chamado pelo próprio Cristo no mesmo capítulo em que ele recebe uma revelação como sendo chamado de Satanás, diabo ou opositor àquele que é de Cristo? Ou seja, a própria pessoa de Pedro, e aí eu poderia citar outros textos aqui em que Pedro realmente é falível e não detentor de uma infalibilidade para decretar sobre a igreja qualquer tipo de doutrina, porque nós acreditamos que as escrituras estão fechadas e ela é o suficiente para a gente sem que nada seja adicionado. Senão eu vou para adventista, eu vou para vários outros campos que a gente pode trabalhar. Então o próprio texto mostra que o próprio Pedro ele era errante e falível, não só no campo moral, mas também no campo doutrinário. O que acabamos de ver não foi um debate teológico. Foi uma disputa de autoridade entre dois times que concordam na premissa e brigam só pela posse do texto. Vamos refutar tudo. Cada argumento, cada versículo, cada alegação histórica. O primeiro argumento do católico foi o aramaico que nunca existiu. Ele disse que Mateus foi escrito em aramaico, que em aramaico Jesus usou Kéfas 2 vezes e que, portanto, há identidade total entre Pedro e a pedra, provando que Pedro é o fundamento da igreja. Problema imediato. Mateus não foi escrito em aramaico. Foi escrito em grego. Isso é consenso acadêmico há mais de um século. Não existe manuscrito aramaico original de Mateus. Não existe nenhum, em lugar nenhum do mundo. E no grego original, Jesus usa 2 termos diferentes. Petros, para Pedro, masculino. Pedra pequena. Petra, para a rocha. Feminino, fundamento maciço. O próprio evangélico apontou isso. A preposição epi antes de Petra aponta para Cristo, não para Pedro. O contraste é proposital. A identidade que o catolicismo precisa simplesmente não existe no texto que ele usa para prová-la. Bart Ehrman, em Jesus Interrupted, é direto. Argumentos baseados em supostos originais aramaicos que nunca foram encontrados não são exegese, são especulação com sotaína. O segundo argumento foi Isaías 22 e o cargo que cai. O católico construiu um paralelo entre Pedro e Eliaquim, dizendo que a transferência das chaves é tipológica, que Pedro herda o cargo de primeiro-ministro da nova aliança, que o cargo é permanente e sucessório. Ninguém no debate leu o versículo seguinte. Isaías capítulo 22, versículo 25 diz: a estaca que foi fixada em lugar firme será removida, será cortada e cairá, e a carga que estava sobre ela será destruída. O tipo que o catolicismo escolheu para provar a perenidade do papado fala explicitamente da queda e destituição do cargo. Se o tipo cai, o antítipo também pode cair. O argumento destrói a si mesmo, com o próprio texto que escolheu usar. O terceiro argumento foi Lucas 22 e a fé que nega a si mesma. O católico usou Lucas capítulo 22, versículo 32. Jesus diz a Pedro: orei por ti para que a tua fé não falhe. E construiu sobre isso o argumento da infalibilidade.
A fé de Pedro não pode falhar. Logo, Pedro é infalível. Logo, seus sucessores são infalíveis. 3 versículos depois, no mesmo capítulo, Pedro nega Jesus 3 vezes. Lucas capítulo 22, versículo 61. Pedro negou. Chorou amargamente. No mesmo capítulo, na mesma noite. Se a oração de Jesus garantia infalibilidade, por que Pedro negou? O que essa infalibilidade realmente garante? O texto refuta o argumento dentro do mesmo capítulo. Ninguém no debate mencionou isso. O quarto argumento foi o intérprete infalível e o círculo vicioso. O católico disse que a Bíblia precisa de um intérprete infalível. Sem ele, cada um pensa uma coisa. Vamos dissecar esse raciocínio. Se a Bíblia é obscura o suficiente para precisar de um intérprete infalível, como sabemos que esse intérprete é o correto? Pela tradição, diz o catolicismo. E como sabemos que a tradição é confiável? Porque a Igreja infalível a preservou. Isso tem nome em lógica. Chama petição de princípio. Raciocínio circular. A conclusão está escondida dentro da premissa. A Igreja é infalível porque a tradição diz. A tradição é confiável porque a Igreja infalível a preservou. E a história refuta empiricamente essa infalibilidade. O Papa Honório I foi condenado como herege pelo Terceiro Concílio de Constantinopla em 681 d.C., após sua morte, por ter ensinado o monotelismo, uma heresia cristológica reconhecida pela própria Igreja. Um Papa condenado como herege por um concílio ecumênico. Registro histórico, documentado, irrefutável. O próprio evangélico mencionou o Papa se contradizendo ao longo da história. E citou um Papa recente defendendo que todos os caminhos levam a Deus. Infalibilidade com data de validade. É só falibilidade com chapéu diferente. O quinto argumento foi João capítulo 21 e o pastor único. O católico disse que quando Jesus pede 3 vezes a Pedro que apacente o rebanho, ele está instituindo Pedro como vicário, substituto de Cristo na terra. O mesmo João, no mesmo evangelho, em João capítulo 10, versículo 16, coloca Jesus dizendo: haverá um rebanho e um pastor. Um pastor, no singular, sem vicário, sem substituto. Sem substituto. O próprio evangelho que o catolicismo usa para provar a autoridade de Pedro diz explicitamente que há um único pastor, e esse pastor é Jesus. O sexto argumento foi o que ninguém desenvolveu. Pedro, chamado de Satanás no mesmo capítulo da suposta primazia. Em Mateus capítulo 16, no mesmo capítulo em que o catolicismo alega que Pedro recebe a primazia, Jesus vira para Pedro e diz: arreda de mim, Satanás. O suposto primeiro Papa infalível foi chamado de Satanás por Jesus. No mesmo texto, que supostamente prova a sua infalibilidade. Se Pedro pode ser chamado de Satanás por Jesus em Mateus 16, e pode negar Jesus 3 vezes em Lucas 22, e pode ser repreendido publicamente por Paulo em Gálatas 2, o que exatamente a infalibilidade está protegendo? O sétimo argumento foi Gálatas capítulo 2, versículo 11. O versículo que ninguém quis desenvolver. Paulo escreveu: quando Pedro veio a Antioquia, eu lhe resisti cara a cara, porque era repreensível. Se você chegou até aqui, acabou de receber mais fundamento histórico e filológico do que qualquer um dos debatedores entregou nesse corte. Compartilhe agora com alguém que ainda acha que Mateus capítulo 16, versículo 18 prova o papado, ou que a Bíblia sozinha resolve tudo, porque o texto grego discorda de um lado e a história discorda do outro. Comenta aqui embaixo. Você sabia que Pedro foi chamado de Satanás por Jesus? No mesmo capítulo em que o catolicismo alega que ele recebeu a primazia? Se inscreve! Ativa o sino, porque o corte 2 dessa série vai entrar fundo em Gálatas 2, em Atos 15 e nos 45 mil motivos pelos quais o argumento da somente as Escrituras também não se sustenta. Agradecimento ao canal Diálogo Livre pela plataforma.
aos debatedores por entregarem tanto material e ao Papa Honório I, que provou em 681 que infalibilidade é um dogma mais frágil do que parece. Pensem por si mesmos. Mas o dogma precisa. Fui.